Fala pessoal, esse vídeo vai ser para explicar um pouco sobre Aldan, então vai ter um vídeo para cada continente. E o objetivo é não demorar muito, porque quer não queira, uma parte bastante secundária, né, da trama principal, já que o continente em que o jogo se passa para a maior parte dos jogadores é Render. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Tem muitas classes que são baseadas, é claro, no sistema de Aldan. Por exemplo, a classe do Samurai, ela tem ali uma influência de Aldan bem forte, né, já que Aldan é nosso Oriente. Então tem também ali, se você fizer um assassino de Aldan, é um ninja, tá? Então, pronto, acabou. Tem muita coisa de Aldan que influencia diretamente na cultura de Render e algumas classes. Muitos monges são de Aldan. Então, sem mais delongas, vamos explicar. E para entender um pouco da história de Aldan, é preciso dar uma olhada na geografia do local. O mapa de Aldan, por enquanto aqui na temporada 1 ainda não foi disponibilizado, porque ninguém foi para lá ainda. Mas Aldan não é um continente como Rendor, que é aquele grande pedaço de terra unificado ali com uma ilha ou outra. Não. Aldan, na verdade, ela tem dois pedaços maiores de terra e uma infinidade de ilhas que fica mais ali a sudoeste. Então, essa geografia ela influenciou bastante nas formações, nas guerras que tiveram, na organização desse território, e por isso que é tão difícil a unificação de Aldan, mas ao mesmo tempo por isso que as pessoas cobiçam tanto unificar. Então, Aldan, a gente tem muita coisa que a gente não tem em Render, desde minerais até mesmo classes. Existem classes que são específicas dos aldanianos, porque utilizam coisas que não chegaram em Render ainda. Então, tem esse pormenor também. Algumas classes elas exigem que você seja aldaniano. Uma das classes que já chegou em Randall foi o Samurai. Mas existem outras classes em Aldan que possuem coisas intrínsecas de Aldan e por isso, quando talvez for explorado em uma futura campanha, essas classes talvez até se tornem disponíveis para os jogadores utilizarem. Mas, sem mais delongas, vamos lá. A Aldan, como mencionei, ela tem três divisões maiores, são três grandes regiões do continente, e a primeira região é a região norte, tá? E a segunda região maior é literalmente esse o nome, tá? É Terra das Províncias ou então região norte, isso que as pessoas chamam. E aí tem também ao sudeste ali, o sudeste, tem a região dos clãs, né? Que seria a Terra Sul. E aí tem essa divisão, Terra Norte, Terra Sul, Terra das Províncias, Terra dos Clãs. São diferentes. E lá no sudoeste tem um arquipélago, né? Tem muitas ilhas por ali. E o povo dessas ilhas, ele geralmente tem uma mesclagem dessas duas culturas. Então são apenas chamados de povos do mar. E devido ao fato das ilhas serem bem pequenas. E a maior parte dessas pessoas do povos do mar vive de comércio marítimo, de produzir embarcações, de vender barcos, às vezes uma ilha ou outra tem ali um minério útil, e eles vivem dessa comercialização, mas via de regras, os arquipélagos eles não são tão cobiçados assim. Eles mantêm uma relação mais pacífica, é uma terra mais simples, como as ilhas às vezes são tão pequenas, não dá para você ter tipo um líder soberano de uma ilha aqui e fazer negociações muito grandes. O estilo de vida é bastante simples, as pessoas geralmente são agricultores mesmo, se não forem agricultores, são artesãos. Então a Odan acaba que tem essa dinâmica bem mais simples de funcionamento. Então nós temos essas três grandes regiões, né? E tem mais de 5.000 ilhas na região dos arquipélagos, mas as duas grandes extensões de terra elas possuem uma cultura um pouco diferente entre elas, e aí no arquipélago tem uma mistura entre as duas. E aí a gente tem que na região norte, na Terra das Províncias, nós temos a dinastia Shang e a dinastia Zhao como as duas maiores dinastias, e aí tem muitas e muitas províncias que são vassalas dessas duas grandes dinastias, uma fica mais a leste, outra fica mais a oeste, e aí essas duas sempre estiveram em conflito entre elas, sempre teve essa disputa de interesse, então são dois países que tem ali naquela província, e aí um pouco mais ao sul tem ali uma outra província que não é fiel a nenhuma dessas, é uma província independente, mas essas províncias também elas acabam sendo forçadas a se aliarem em eventuais guerras a qualquer um dos lados, senão eles simplesmente perdem os seus territórios. E a cultura lá no norte é uma cultura bem mais autoritária, bem mais corporativista. As pessoas tendem a enxergar ali a dinastia como sendo idealizada, quase como se fosse endeusada mesmo. É quase uma religião. Eles acreditam bastante no poder dos príncipes dessas províncias, das dinastias, no sangue sagrado de algumas dinastias. Então, é uma coisa bastante difícil de você counterar. Já na Terra Sul, né, que seria a Terra dos Clãs, tem também uma infinidade de clãs, porém não tem nenhum grande clã assim maior. O que acontece é que, na verdade, a Terra Sul já foi unificada muito, muito tempo atrás pelo clã, na verdade, Hanzo. E o clã Hanzo
ele obteve a unificação da Terra Sul ou da Terra dos Clãs por meio de uma guerra que aconteceu na ocasião com a dinastia Shang, muitos séculos atrás. E aí, devido ao fato das dinastias das províncias estarem com os equipamentos muito mais avançados, estarem com embarcações mais fortes, a Terra dos Clãs teve que se unir, ou eles se tornariam colônias ali da Terra do Norte, né, da Terra das Províncias. Então, o clã Hanzo ele foi responsável por essa relação, ele conseguiu unificar os demais clãs e foi a primeira vez que se unificou. Só que o ideal seria que, após a unificação, acabou a guerra com as províncias, desunifica. E não foi o que aconteceu. O clã Hanzo foi responsável por planejar ali ainda durante a guerra assassinato de muitas pessoas influentes. Acabou que grandes clãs que podiam existir essa desunificação posteriormente, mesmo que vassalos ao clã Hanzo, eles não aceitaram. Então tiveram muitos assassinatos de grandes mestres. Isso deixou feridas que hoje refletem na guerra que está tendo em Aldan. Então nós temos que o clã Hanzo, ele era um clã que conseguiu, tanto por meio da força, quanto por meio de suas estratégias, negociações, diplomacia, unificar ali a Terra dos Clãs sobre uma única bandeira, sobre um único estandarte, sobre um único clã. E para fazer isso, teve que matar muitas pessoas, teve que matar muitas pessoas importantes. É claro que fez tudo isso em segredo, mas não deu outra. Eu vou focar um pouco agora já em falar um pouco da Terra dos Clãs. O clã estava unificado, tá? A Terra dos Clãs estava unificada, sob o comando do Hanzo, só que eles acabaram descobrindo, né? Os demais clãs acabaram descobrindo essa traição, acabaram descobrindo esses indícios de que o clã Hanzo havia assassinado, e para isso era um ferimento de honra muito grave. Traição é algo que é inadmissível em Aldan. Então, às vezes você tem, por exemplo, muitos personagens da história que traíram seus mestres para se aliar a outros, e aí quando a guerra acabou, eles acabaram ficando sem ninguém, porque ninguém quer um traidor em Aldan perto de você. A traição é injustificável e não importa o que aconteça. E com o clã Hanzo estava lá governando, e aí depois que descobriram que dessas traição começou a ficar mais à tona, dois grandes clãs foram responsáveis por acabar com a unificação, que foi o clã Honda e o clã Sanada. O clã Honda, ele trabalhava ali mais com projetos de armas, engenharia, coisas mais mecânicas mesmo, e era excelente nisso. As armas de cerco, os mecanismos desenvolvidos pelo clã Honda eram impressionantes. Já o clã Sanada, ele tinha os mais bravos cavaleiros e samurais. Então a habilidade de guerra do clã Sanada, ele era inclusive considerado um clã subveniente, porque ele nunca tiveram uma grande administração, um grande grupo de estrategistas, não, mas ele tinha excelentes guerreiros. Então geralmente quando eles se aliavam, eles eram considerados a lança do clã a qual eles se aliaram, e não necessariamente a cabeça. Isso nunca aconteceu, está acontecendo somente agora. Então, o clã Honda e o clã Sanada, frente à descoberta de traição, considerando o clã Hanzo agora um clã autoritário, decidiram se unir, mas não foi uma união muito pacífica. Ambos queriam obter ali a unificação para eles. Acabou que esse enfrentamento todo ali do clã Hanzo dizimou, o clã Hanzo foi completamente exterminado. Hoje não existe nenhum descendente do clã Hanzo. Não existe mesmo, tá, galera? Não é tipo, ah, nossa, pode aparecer um. Não, realmente não existe nenhum descendente do clã Hanzo. Foi um completo genocídio. Todos os que tinham aparência semelhante ao clã Hanzo, que tinham umas sobrancelhas mais grossas e tal, foram exterminados. Pessoas com sobrancelhas grossas hoje em dia, em Aldan, são consideradas pessoas que provavelmente vão te trair, então tem esse preconceito também que é originado do clã Hanzo. E aí o que acontece? O clã Honda e o clã Sanada, eles fomentaram essa desunificação, foram responsáveis pelo massacre que aconteceu contra o clã Hanzo, porém os demais clãs também participaram. Então, teve muita batalha depois, e aí todos esses ficaram com esse negócio de querer unificar. Foi dividido em terras mesmo, em pequenos feudos. Cada clã administrava sua própria terra, mas sempre com uma nova promessa de que alguém seria capaz de unificar. E isso nunca aconteceu e está acontecendo hoje. Então hoje nós temos que o clã Sanada, ele está iniciando um processo de expansão nunca antes visto. Não se sabe ao certo qual foi o estopim para eles conseguirem fazer isso, mas as estratégias que eles estão utilizando, o nível de força, a bravura, é uma unificação tamanha. Então eles estão atacando os demais clãs, e aí nós temos a oposição, que fica também na terra dos clãs, né, que são justamente o clã Honda. Então nós temos agora o que está uma bipolaridade bem grande na Terra dos Clãs, porque o clã Sanada iniciou um processo de expansão, todos aqueles que não se curvam aos Sanadas são eliminados, então tem muitas invasões acontecendo, tem muita guerra acontecendo, e aí nós temos também o clã Honda, e o clã Honda faz o quê? Frente à ameaça do clã Sanada, eles também precisam de vassalos, eles também precisam de soldados, então ou você se curva ao clã Honda, ou você morre também, porque na cabeça de todos eles, ou você vai se aliar ao clã Sanada, ou você vai se aliar ao clã Honda. Se você é um clã que nega sua ajuda para um desses
clãs, você tá basicamente admitindo que você vai se aliar ao outro clã. Então você é exterminado na hora. Não tem essa de negar ajuda. Chegou um Honda na porta da sua vila, chegou um Sanada na porta da sua vila, você vai aceitar se unir a ele ou estará preparado para morrer, para ver sua vila sendo destruída. Então, um cenário bastante hostil tomou conta ali da Terra dos Clãs. Essa guerra já tem 300 anos, tá? Ela tá uma guerra já há bastante tempo, muitas e muitas famílias, mas agora, recentemente, aqui temporada 1, ela tá em um nível assustador. O clã Sanada tá com um poder muito, muito grande e o clã Honda tá investindo na utilização de relíquias, né? Zemirian é muito, muito incomum, tá? Classes mágicas também são muito incomuns em Aldan, mas eles estão utilizando alguns equipamentos, alguns deles vêm de Araluen, outros vêm de Endor, para poder fomentar a guerra contra o clã Sanada. Então a situação lá não tá fácil. Eu diria que 70% do território pertence aos Sanadas agora na temporada 1. Talvez quando você entrar no RPG, Aldan já seja completamente de Sanadas, ou os Sanadas podem nem mais existir, né? Tem muito isso também. E aí, nesse cenário de guerra na Terra dos Clãs, permanece essa bipolaridade. Ou você se alia aos Sanadas, ou você se alia aos Honda. Não tem uma província, uma terra de clã, um feudo, que vai falar, nossa, eu quero a paz. Não, não tem isso. É uma guerra bastante velha, então toda criança que cresce sem um pai, sem um tio, já vai nutrir ódio pelo clã que matou. E isso fomenta muitas batalhas, muitas discussões. E assim, as apostas de quem é de fora de Aldan, ou então de quem é da Terra das Províncias e não da Terra dos Clãs, elas dizem que o clã Sanada que vai tomar conta ali do território, eles estão vencendo, por mais que o clã Honda tenha muitas relíquias, essas relíquias facilitam na hora de manter um território, não na hora de tomar. E aí, de pouquinho em pouquinho, você fica sem recurso, você acaba se tornando muito caro você manter essas relíquias e você perde mais um feudo ali, mais um general cai, e assim por diante. Então, a terra dos clãs, ela está tomada por essa guerra, e aí nós temos as terras das províncias, que também tem uma bipolaridade, mas ela não tem uma guerra propriamente dita. O que existe ali é, na verdade, uma governança da própria terra das províncias mesmo, tá? E o que acontece? A Terra das Províncias, como mencionei anteriormente, ela tem duas províncias bem maiores, duas dinastias bem grandes, que é a dinastia Shang e a dinastia Zhao. E aí o que acontece? A dinastia Shang, ela é uma dinastia muito, muito antiga. Então, desde a época em que os primeiros provincianos decidiram atacar os feudos, eles já tinham lá a dinastia Shang em sua liderança. A dinastia Zhao, por outro lado, sempre foi um braço da dinastia Shang. E aí, durante uma guerra, muitos e muitos séculos atrás, o objetivo era unificar também, tá? A Terra das Províncias. E o clã Shang prometeu ao clã Zhao que eles poderiam administrar a parte leste do reino ali, do país, se eles auxiliassem na derrota das outras grandes províncias. E assim se fez, mas permaneceram muitas províncias menores. Então, a dinastia Shang, ela tem uma província específica dela, que é gigante, eu diria que tem ali o tamanho de Camelot, e aí, essa província da dinastia Shang, ela administra todas as demais províncias ao redor. Então, todas essas demais províncias, são 13 províncias filiadas à dinastia Shang, elas têm suas próprias dinastias que obedecem à dinastia Shang. E aí, do outro lado do país, nós temos a dinastia Zhao comandando outras províncias. Mas essas outras províncias, elas não têm dinastias. Elas têm uma administração ali mais semelhante ao esquema de magistrados, porque elas são bastante rurais. Então tem mais fazenda, tem mais plantação, não tem tantas pessoas, não tem tantas cidades. A densidade da população é bem menor. Então acaba que quem manda mesmo na terra das províncias é a dinastia Shang. E a dinastia Zhao, ela tem ali uma autonomia, porque pode decidir quanto vai ser a tributação, não precisa pagar tributos para a dinastia Shang, mas ao mesmo tempo é bastante influenciada, porque a população maior está nas dinastias fiéis à dinastia Shang. Então, se for em caso de guerra, quem vai ter o maior exército? A dinastia Shang. Porém, em contrapartida, quem é que tem mais comida? Quem é que tem mais recursos? A dinastia Zhao. Então tem esse equilíbrio aí e eles mantêm uma relação pacífica. O que existe, né, na Terra das Províncias é uma grande cúpula, onde os mestres, né, dessas dinastias, onde os príncipes, eles se sentam e eles discutem assuntos relacionados a diversas coisas. E como lá as dinastias elas têm uma cultura toda religiosa, né, muitas pessoas acreditam que tem sangue divino nessas pessoas das dinastias, acaba que os assuntos eles são bastante focados, são bastante concentrados em um território ou outro, e por isso não há tanta disputa quanto tiveram em outrora. Quer dizer, antigamente na Terra das Dinastias, tinha ali na Terra das Províncias uma grande dinastia que chamava-se Cal, e essa dinastia Cal ela era extremamente hostil, ela tinha a crença de que toda a terra pertencia a ela, e isso provocou
período de terror absurdamente grande, e aí a gente viu que todas as dinastias sofriam com aquela guerra, todas as dinastias ou consideravam os caos deuses, ou consideravam os caos uma dinastia da morte mesmo, uma dinastia demoníaca. E por eles terem crescido em meio a essa ideia de que as dinastias devem manter uma boa relação, senão vai ter a morte e o caos, ninguém quer reviver esse momento. E aí tem um ponto muito interessante relacionado à dinastia Shang, porque dizem que os príncipes da dinastia Shang conseguem herdar as memórias de seus antepassados. E aí o que acontece? Com eles herdando as memórias de seus antepassados, se isso é verdade, pelo menos é assim que eles justificam, eles sabem o terror, a miséria e a tristeza que é a terra das províncias em guerra. E eles tentam ao máximo evitar isso. É claro que parece um pouco contraditório, né, já que eles foram quem fomentou o ataque à terra dos feudos, né, dizendo que os clãs ao sul eram selvagens, não sabiam se administrar e não tinham transcendência em seu sangue. De qualquer forma, o arquipélago que tem ali mais na região sudoeste, ele acaba fazendo relações com os dois países, ele tem poucas ilhas, então é como se fosse neutro mesmo. Tem algum um outro governante ali, um outro barão, mas são territórios que, via de regra, seus lords são muito casuais, sempre vai ter um ou outro que é pirata, que vai querer roubar os navios de ambas dinastias, da Terra dos Feudos, etc. Outros que vão querer partir em aventuras, mas por ser uma terra muito, muito fácil de ser invadida, quer dizer, todas as provinciazinhas que tem ali no arquipélago são ilhas. Então eles podem ser invadidos de qualquer lado. Você coloca um navio com um canhão, você vai conseguir bombardear a ilha inteira. Então não tem aquela superveniência militar que permita que se forme ali uma nação extremamente poderosa que vai desafiar as demais. O que tem ali são esconderijos, rotas secretas, e aí eles se escondem, no caso dos piratas, dos contrabandistas, mas nunca a ponto de conseguir igualar o seu poder, seja com algum grande clã da Terra dos Feudos, seja com algum grande clã da Terra das Províncias. Então, Aldan acaba que fica nessa divisão aí, e esse é basicamente todo o cerne de Aldan. Algumas considerações importantes. Aldan já fez contato, tá? Quando chegou ali um navio, eu mencionei isso, se eu não me engano, no segundo vídeo do curso, em Endor, foi um navio vindo da Terra dos Clãs, tá? Pertencia ao clã Hanzo, inclusive. Então, quando eu falei que estava com uma unificação, foi desunificando, foi justamente a traição ao clã Hanzo. E desde então não teve muito interesse de nenhum grande clã, exceto o clã Honda, recentemente, para adquirir relíquias, em fazer uma grande expedição à Renda, porque é um caminho perigoso, é um caminho muito insalubre, e também os costumes são muito diferentes, a própria língua é muito diferente. Então tem esses pormenores também que acabam incapacitando um pouco. A magia em Aldan, ela é bastante específica, a maior parte da magia utilizada em Aldan é o chakra, e isso é bastante incomum, né? Já que o chakra, ele quase não é utilizado, realmente quase não é mesmo utilizado em Endor, mas a maior parte da magia utilizada em Aldan é o chakra. Mana é bastante raro, tem ali um ou outro sacerdote que utiliza mana, eles têm suas próprias religiões, não convém falar agora porque é um assunto muito extenso, mas eles têm ali 6, 7 religiões em Aldan, mas todas elas são extremamente parecidas, tanto que dessas 6 religiões, né, são 6, não são 7, 6 religiões, 4 delas são basicamente a mesma religião, só que com filosofias diferentes quanto a quem seria o Deus Supremo e tudo mais. Mas tem ali as suas religiões também. Não há muitas guerras por religião, já que as religiões elas são bastante tranquilas. Elas são religiões que mais dizem respeito a você ignorar as energias negativas, focar no que é bom, esse tipo de coisa. E por ser uma religião mais permissiva, ela não fomenta muita guerra, também não tem muitas limitações contra tipo de relacionamento, raça, esse tipo de coisa. E em Aldan, a maioria da população é humana, mas tem muitos bestiais. Tem mais bestiais em Aldan do que em Endor, mesmo o território sendo bem menor. Então, os principais bestiais que tem lá são bestiais lobos e bestiais tigre, mas existem outros também. E não se sabe ao certo motivo, mas tem dinastias inteiras de bestiais tigres e tem clãs inteiros de bestiais lobos. O clã Tanaka, por exemplo, é um clã inteiro, ou Tanaka não, o clã Takeda é um clã inteiro de bestiais lobos, e isso é bastante interessante. Mas é isso. Esse foi aqui a breve explicação aqui sobre Aldan. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas, mas se tiverem ficado algumas dúvidas, pode botar aí nos comentários que eu respondo.